batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Um dia, 3.000 almas se converteram e foram batizadas. Versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que haveriam de se salvar. Capítulo 5, versículo de número 14, diz assim: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homem como mulheres, crescia cada vez mais. Capítulo 6, versículo de número 1, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. No versículo 7 diz que crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Você vai ver que aqui, já no versículo 7, os sacerdotes estavam aceitando a Cristo como Senhor e Salvador e saindo da prática do judaísmo para viver uma vida cristã. O que foi que causou esse tremendo crescimento? Por que essa igreja cresceu de uma maneira fenomenal? E por que deixamos de crescer como a igreja crescia em seus primeiros anos? O que foi que aconteceu com a igreja? Eu aqui encontro algumas respostas nesse versículo 31 do capítulo 9. Ele também diz que a igreja se multiplicava. E é disso que eu gostaria de falar com você. Quais são as bases seguras que faz com que uma igreja cresça, se desenvolva, tome forma, Você vai ver que no capítulo 8, versículo 4, diz assim: olha, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, pregava Jesus Cristo. Onde esses discípulos iam, eles levavam a mensagem do Evangelho. A sua missão primordial era pregar a palavra de Deus. Cada um tinha o seu papel, pregar o Evangelho. Não existia um método, não existia um curso, não fizeram nenhuma conferência evangelística e não missionária. Eles eram testemunhas de Jesus. Aonde eles iam, lá no trabalho, lá no comércio, nas ruas onde estavam, eles estavam falando do amor de Jesus, e as pessoas se convertendo e aceitando a Cristo como Salvador. Não tinha dia marcado da semana, todo dia era dia para evangelização. Não tinha local especial nem pessoas especiais. A igreja era composta de testemunhas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é pelo fato de que eles, ali no capítulo 2, se fala que eles foram cheios do Espírito Santo, não é verdade? E o que os fez verdadeiras e autênticas testemunhas de Jesus Cristo foi o poder do Espírito Santo que foi descido sobre eles. Tendo em vista que assim Jesus falou: vocês vão para Jerusalém e não saem de lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando vocês forem revestidos de poder, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Quando você chega aqui no capítulo 9, versículo de número 31, você vai ver que coisa interessante. Fala assim: a igreja em toda a Judéia, na Galiléia, em Samaria, tinha paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Nós podemos ver aqui pelo menos 4 fatores essenciais para o crescimento de uma igreja. Para que uma igreja cresça e permaneça crescendo, ela precisa de alguns fatores que estão inseridos nesse versículo. O primeiro é paz. O texto diz assim: tinham paz. Outra coisa, eles eram edificados, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Se você é uma pessoa que, dependendo de onde você navega na internet, ela vai te levar
a uma situação, nem todo mundo tem essa consciência desse fato, de quanto pessoas estão desigrejadas, fora da igreja, escandalizadas, feridas, machucadas pelo comportamento dos crentes, pela maneira de sermos, tratarmos, nos relacionarmos. Isso tem escandalizado e ferido dezenas e dezenas de pessoas. Nós estamos perdendo muito mais do que estamos ganhando. Essa é uma realidade que está acontecendo hoje em dia. E um dos segredos que eu vejo nessa igreja primitiva era uma igreja que tinha o quê? Paz. O texto fala isso, existia paz naquela igreja. Jesus, no seu sermão, ele diz assim: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A primeira coisa que Jesus ensinou aos seus discípulos ao pregar o evangelho de casa em casa: vocês cheguem numa casa e quando vocês adentrarem aquela casa, digam assim, como é que é? Paz seja convosco. Em outras palavras, a igreja, ela é uma transmissora de paz. Amém? São um povo que transmite paz. Nós não somos o povo da guerra. Nós não somos o povo do bate-boca. Nós não somos o povo que diz: eu sou crente, mas meu braço não é. Não tem esse negócio com crente. A Bíblia fala assim: corpo, alma e espírito seja plenamente conservados para o dia da redenção. Quando a pessoa é crente, a cabeça dele é crente, o coração é crente, o braço é crente, a mão é crente, a língua é crente, tudo nele é crente. É convertido, transformado, está sob o controle do Espírito Santo. Por quê? Quando esse corpo perde o controle e o Espírito Santo não controla esse corpo, ele vai à deriva. E ele vai batendo aqui, atropelando aqui, criando problema aqui, dificuldade aqui, e nós não somos um povo para isso. A consciência que temos que tomar, que a partir do momento em que você aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, uma obra começa a acontecer na sua vida. E a primeira dela é que você nasceu de novo. A segunda, Paulo fala que nós seremos transformados pela renovação do nosso entendimento. A maneira de entender é totalmente diferente. A Bíblia diz que nós temos agora a mente de Cristo, né? Cristo não xingava, Cristo não convocava, Cristo não falava mal de ninguém, Cristo não era orgulhoso, Cristo não era vaidoso, Cristo não tinha esse tipo de problema. Cristo nos ensinou: se alguém quiser andar com você uma milha, ande com ele duas. Se alguém te arrancar, quiser tirar a tua camisa, dê para ele também a sua capa. Por quê? Porque a partir do momento em que você tem Cristo na sua vida, você é um pacificador. Amém? A igreja cresce quando ela é uma igreja de paz, aonde nós estamos num ambiente onde se tem paz. As pessoas procuram isso, anelam, sonham para encontrar a paz. Eu olhei para o irmão Paulo, o irmão Paulo gosta de paz, porque ele é pescador. Todo pescador, né, quer paz. Tem um lugar melhor que estar lá na beira do rio, irmão Paulo, pescando uma piada, né? Até tem uma moda de viola, está nervoso, vai pescar. E eu tenho uma opinião melhor: está nervoso, vai orar, vai buscar a Deus, vai adorar o Senhor, que passa mais depressa ainda, não é verdade? Nós precisamos disso em nossas vidas. Paz. A igreja tinha paz. O texto fala que em toda a igreja havia paz. Que coisa maravilhosa. Porque Jesus é o príncipe da paz. A paz surge dele. Judeus, gentios, sempre viveram em inimizades. O que é que Jesus fez lá em Efésios capítulo 2, versículo 13 e 15? Que derrubou a parede da separação, e dentre dois povos ele fez um. Não tem mais na igreja o grupinho da Bolinha, o grupinho da Terezinha, ou o grupinho da Mariazinha. Não tem mais. Nós somos um em Cristo Jesus. Não tem o grupo do pastor, o grupo do presbítero, não tem mais isso. Nós todos somos um em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Lá em Efésios 2, 3 e 15, fala que ele derrubou as paredes da separação.
O que é que pode separar crentes? O orgulho, a vaidade, a prepotência, é achar que é melhor que o outro, que prega melhor, que canta melhor, que faz melhor. Aqui, se nós fazemos uma coisa, fazemos por causa da graça de Deus em nossas vidas. É o amor. É o amor de Deus. Paulo falou assim: eu trabalhei mais que todo mundo. Aí depois do ponto que virou, eu não. A graça de Deus que está em mim. É Deus quem faz, é Deus que realiza, é Deus que opera em nossas vidas. Que coisa maravilhosa, né? A nossa mensagem, a Bíblia diz em Atos 10:36 que é o Evangelho da Paz. É o que nós pregamos. Então não pode haver uma incoerência. Eu pregar o Evangelho da Paz e viver guerra. Quando eu estou pregando o Evangelho, eu prego paz. Depois eu começo a criar guerra, confusão, problema. Não, a paz está em mim. Jesus habita em mim. O Espírito Santo, ele produz em mim o fruto da paz. Agora eu tenho paz. Que coisa maravilhosa. Que vida atrapalhada que vivíamos. Era só de confusão, era só de briga, de quebra-pau, de problemas, né? E agora, paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou.